Tem um tempinho? Então bora bater um papo sobre negócio. Meu nome é Yuri Barros e aqui a gente tem mais um novo podcast. Hoje eu tô aqui com a Bianca e com a Bruna, da Design Alta, e a gente vai falar um pouco mais do que o conceito de marca, como é que ele impacta no negócio de uma pessoa, qual a importância dele e a relevância dele no geral para todos os negócios. Queria começar perguntando o que é considerado uma marca de verdade. Bom, uma marca, vou começar lá do começo, né? Uma marca, a principal função dela é criar uma identificação com aquele negócio e tudo mais. Mas com o decorrer do tempo, a marca ela ganhou outras funções, né? Ela cria conexão com o público, ela ajuda em venda, mas a principal função da marca, vamos dizer assim, o básico dela é identificar uma empresa no mercado. Esse é o básico. Isso que é uma marca. Isso que é uma marca. Tá. Toda marca, quando ela vai nascer, toda vez que você monta uma empresa, a primeira coisa que você pensa é na identidade da empresa. Como é que funciona esse processo de criação para uma marca? Muito brainstorm. Conversa com o cliente. A gente gosta de colocar por etapas, né? A primeira etapa é o que a gente chama de imersão. Como a gente tem essa metodologia que a gente fala que é de outro planeta, é quando a gente pousa a nossa nave no planeta daquela empresa. A imersão é uma investigação do propósito daquela empresa, da missão, do que é, da filosofia, da história, para você conseguir traduzir isso num símbolo, porque a grande desafio, né, de criar uma marca é você conseguir juntar tudo num símbolo visual que consiga resumir isso, né? Então, o primeiro passo é fazer essa análise, e aí a gente passa pro brainstorm. Que aí é ideias, é luz, é caneta. A gente gosta de usar o papel. Porque quando você está no computador, você fica tentado a copiar muito, a ver muita referência. Então, antes de buscar as referências no mercado, a gente faz um brainstorm nós e pega papel, caneta, guache, com o que for, para criar. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer pesquisa já no computador, pesquisa do mercado, para juntar todas essas informações que viram um monte, para criar o que a gente chama de DNA da marca, que é o conceito dela, para depois criar a representação visual. É isso, né? Ah, sim. Quando a gente vai criar uma marca, tá, vocês falam que tem todo esse brainstorming e tudo, qual que é o maior erro da maioria das pessoas quando quer dar uma identidade para uma empresa? Porque acredito que todo mundo, quando vai montar uma empresa, quer passar uma ideia. O que a gente não deve fazer na hora de criar uma imagem assim? A primeira coisa, eu acho que é sair fazendo sem antes pensar como que você quer que as pessoas te enxerguem. É muito comum você pegar marcas, até marcas grandes, que você pergunta, tá, mas o que significa a sua marca? Ah, não, a gente quis representar o produto. Tá, mas o que significa da sua empresa? Qual é a personalidade dela? Então, às vezes as pessoas, ela pula uma etapa que é mais de marketing, mas é importante, que é o posicionamento no mercado. Eu quero ser conhecida por uma empresa mais com público A, com público B, ou então eu quero ser conhecida como uma empresa rápida ou uma empresa mais conceitual. E aí o primeiro erro é quando a pessoa pula essa etapa e já quer descrever o produto no logo e não pensa no posicionamento da empresa. Esse é um dos, né? Sim, acho que esse é o principal. É o principal, porque aí acaba errando em toda a base da comunicação. Porque como a marca ela vai ser a base de comunicação do marketing e como as pessoas vão te enxergar, se você não cria um conceito básico no começo, é difícil você criar um conceito no design de interiores, no marketing digital. E todas as estratégias de comercial e marketing vai ficar meio que confusa, porque não tem uma linha de raciocínio inicial. Então o maior erro é você pular essa etapa. E você cria um nome sem criar o conceito para conectar com o visual. E aí cada coisa, por exemplo, a cor não conecta com o nome, que não conecta com a identidade completa, então fica muito vago. E aí às vezes é aí que nascem os maiores erros. Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco mais de atenção, que a marca em si ela não é só o logo que tá ali. Não. Tem muito mais por trás. O que tem mais? O tom de voz da empresa, por exemplo. Tem empresas que são mais descontraídas. Então, ela tem um tom de voz mais divertido, o posicionamento dela é esse. Tem empresas que já são mais corporativas. Então, uma das coisas que tem por detrás de uma marca é o tom de voz. Uma das coisas também que é muito importante, os princípios daquela empresa. Empresas que têm o branding, que a gente chama de brand, né? Que é essa questão da marca que vai além do logo. Elas têm uma boa
explicação e elas mostram isso para o mercado de maneira clara os princípios e valores daquela empresa. Ela humaniza aquela marca para as pessoas começarem a criar conexão, se sentirem próximas e amigas, a ponto de falar, poxa, eu sou fã daquela empresa, porque a marca está funcionando, o tom de voz e todas as estratégias de brand. Isso é muito interessante. Tá, qual que é a diferença entre a agência criar uma marca e o próprio dono? É que vocês têm um cuidado. Sim, eu posso ver, mas o que mais tem além disso? Às vezes as pessoas elas têm uma ideia de criar uma marca, é você pegar e fazer um desenho e representar aquilo. Particularmente sempre eu achei que era só fazer um desenho, tipo, um desenho bonito aí. E tá pronto. Eu vou desenhar de forma estilizada o nome e tá pronto. Mas a marca ela tem vários superpoderes que a gente chama. A gente gosta de chamar assim porque fica mais fácil de entender. Uma marca ela tem um poder de emocionar uma pessoa, de criar conexão com ela. Então, quando o dono ele cria a marca, se ele não tiver um conhecimento técnico de psicologia das cores, psicologia de forma, psicologia da tipografia, um conceito técnico do que é branding, dificilmente ele vai conseguir criar uma marca que aproveite todos os superpoderes. Às vezes ela vai ser uma marca funcional, que a gente chama de funcional. Ela identifica bem aquela empresa, mas ela deixa de usar grandes armas para criar conexão com o cliente, porque é por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe que tem técnicas como, por exemplo, de pregnância, para a pessoa lembrar mais rápido da sua marca. Então, vai faltando criar esses pontos de conexões e de gatilho para o cliente quando a pessoa não tem esse conhecimento. Então, por isso que é importante, às vezes, você procurar alguém que tem um conhecimento técnico que vai te induzir, né, te guiar, que vai te direcionar no melhor para a sua empresa. Devido, tipo, meu posicionamento é esse, qual que é o melhor para minha marca, como o meu posicionamento, assim. E aí, é importante o profissional nesse caso. Eu queria ouvir de vocês duas, agora voltando um pouco mais para vocês, para o pessoal que está ouvindo a gente entender mais quem vocês são. A Bianca e a Bruna, elas são irmãs, elas são donas do Design Alta, ou o termo Design Alta, porque a gente às vezes troca, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Elas têm 4 anos no mercado já, elas são parceiras aqui da Inova, então a gente traz esses parceiros para falar com a gente aqui. Eu queria saber um pouco mais de como é a Design Alta. Essa coisa de design, tudo. Como é que vocês pensaram no Design Alta? Acho que é interessante também quando a gente fala de marca, entender quem está falando de marca, como é que ela criou a marca. É uma história meio maluca. Bem maluca, na verdade. O nome não era esse, era uma sigla na época. E não tinha nada a ver, né? Porque a gente trabalha com criatividade e o nome não era criativo, parecia uma ironia. E aí eu falei, não, tem que mudar, esse nome tem que mudar. E a Bianca, pessoalmente, gosta muito de poesia. E aí eu tinha visto uma poesia que falava assim, de astronauta, né? Falava que o astronauta é aquele que pisou na Lua quando disseram que o céu era o limite. E isso, pra mim, fez muito sentido voltado pra criatividade, pro posicionamento do estúdio, né? A gente, quando um cliente falar que não dá pra fazer, ou então o mercado falar que não dá pra ser mais criativo, que é impossível, a gente quer ser a pessoa que vai pisar na Lua, que vai quebrar essas barreiras. Eu falei, tem que ter astronauta no nome. Mas a gente não achava, aí depois de, acho que foi umas 8 horas, pensando, veio a ideia de juntar a palavra design com astronauta. E aí virou Design Alta. Aí a gente pensou, bom, nas regras de criação de nome, de name, é um nome errado. Porque ele é difícil de falar, de pronunciar. E aí eu fiquei pensando, tá, mas qual é o meu posicionamento da minha empresa? A gente quer ser diferente. O posicionamento é quebrar o tradicional. Eu falei, então vai ser Design Alta, porque automaticamente quando a pessoa ouvir esse nome, ela vai falar, mas o que é isso? E eu vou conseguir contar essa história e também vai causar esse impacto de diferente, que é o que a gente queria colocar no mercado, com o nome, com o conceito, com as cores que a gente escolheu. Então começou aí. Aí foi que vocês mudaram. Nós começamos aí a jornada do Design Alta. As astronautas. Isso mesmo. Toda essa questão de marca, de design, tudo assim, a gente vê no nosso mundo a todo momento. A identidade de uma empresa é muito forte pra gente. A gente pode citar exemplos como a Disney, que é um exemplo que não tem como não reconhecer. Mas também a gente tem a Coca-Cola, que talvez seja um exemplo que todo mundo sabe e vê em todo momento. Eu queria saber se existe em algum momento onde a marca não é tão importante para a empresa. Ou se já existiu hoje, com essa coisa digital, essas outras coisas, mudou muita coisa. Hoje em dia, parece que todo mundo dá uma de design. Tem essa coisa. Mas, assim, se existe ou já existiu alguma irrelevância para isso?
É muito louco isso, porque quando a gente vai estudar branding, que é esse conceito de marca, o significado maior da marca, ele considera dentro do mercado corporativo que branding é um ativo da empresa e um dos mais altos. A gente cita o exemplo da Coca-Cola. Sempre, né? Tipo, se você tem a receita igual da Coca-Cola, mas não tem a marca dela, você provavelmente nunca vai bater os níveis da Coca-Cola, mesmo sendo o mesmo produto. E o contrário também é verdadeiro. Se você tiver a marca da Coca-Cola, mas a receita pior, a chance de você continuar vendendo tanto é muito alta, porque as pessoas elas compram as marcas. Então, por isso que ela é tão importante. Então, ela é considerada no mundo corporativo um ativo muito alto de uma empresa. Sem uma marca, ela perde a personalidade. Ela é igual uma identidade de uma pessoa física. Sem o RG, sem o nome, sem a sua identidade, você fica indigente. Uma marca é a mesma coisa. Se uma empresa ela não tem uma marca, ela perde total reconhecimento e é difícil ela criar esse contato com o cliente. É muito difícil, principalmente no mundo de hoje, que tem muita concorrência, o mercado é muito grande. Então, para você conseguir criar essa identificação, a marca ela vai ser imprescindível, mesmo com grande como com pequeno. Aí a gente vai entrar num campo chamado conceito. Tá, eu queria entender um pouco mais. O conceito, ele tem que ser explicado na hora que uma marca é mostrada para o público ou a gente tem que deixar ele descobrir sozinho? E como é que coloca esse conceito tudo numa imagem, num jeito? Primeiro a gente define, lembra a ideia do DNA da marca? Normalmente a gente acha palavras-chave. A palavra-chave vai ser, por exemplo, confiança, atendimento e alegria. Então a gente já tem 3 pontos que a gente vai se apoiar para escolher as cores, que as cores vão passar essa emoção, para escolher o tipo de corte, de formato e a simbologia. A tipografia e a simbologia. A simbologia, ela pode ser muito ampla. Pode vir de uma história que o empreendedor vai contar de como ele criou aquela empresa e essa história faz muita conexão com a personalidade da empresa. Então, ela pode surgir de qualquer um dos pontos, né? Então, o conceito, ele vai nascer nesse processo. A Bruna tá falando sempre do tipografia. Explica um pouco pra gente o que é essa tipografia. A tipografia seria a letra, o lettering de uma marca, né? E como isso é importante para a marca? Porque normalmente a gente não presta muita atenção, mas acho que isso é importante, já que você está citando toda hora a tipografia. Sim, a tipografia ela pode ser algo mais clássico, mais moderno, pode ser cursiva. Então, tudo isso tem a ver com o conceito da marca. Se ela é uma marca mais alegre, provavelmente você vai usar uma letra, pode ser uma letra cursiva, mais arredondada. Então, isso vai variando. Vai variando, né? Uma das coisas, um exemplo legal que a gente gosta de dar, por exemplo, se você pega um jornal, ele tende a ter uma fonte que tem umas bordinhas. Reparem quando vocês forem olhar em um jornal. Que é a primeira fonte que foi criada. E ela, a gente chama de fonte com serifa. Esse tipo de fonte, por ser a primeira fonte da história da humanidade, ela é uma fonte mega clássica. Então, quando você pega marcas como a Mercedes, é uma fonte com serifa, porque ela passa a mensagem para o cliente de algo clássico. Então, se você pega as fontes que sempre tem na internet, elas não têm essa serifa, elas são fonte como a da Innova, mais reta. Então, ela vai passar inconscientemente para aquele público que é uma marca mais moderna, porque é a fonte que ele vê na atualidade. Então, cada fonte vai passar uma mensagem para o inconsciente do cliente. E é muito interessante que a gente consome muito através dos nossos impulsos inconscientes. Tem uma pesquisa que fala que em torno de 90% das nossas decisões o inconsciente influencia. E a nossa decisão de gostar de uma marca ou não, de comprar de uma marca ou não, vai ser influenciada por esses gatilhos inconscientes que a marca vai estar dando para o cliente. No caso da Coca-Cola, ela é mais uma tipografia do que um logo propriamente dito. Existem várias categorias de logo, né? A Coca-Cola é um logotipo, ou seja, é um logo composto apenas por tipografias. Então, existem essas categorias para logo. Então, não, só é logo que se tem desenho? Não. Existem várias categorias, que é o caso da Coca-Cola. E Vogue mesmo. Tem um monte de marca. Né? A Uber também encaixa? A Uber também encaixa. Muito interessante isso, assim, diferença. Não sabia diferença assim. Como assim, para vocês, quais são as empresas que são a maior referência de marca? Assim? Vocês falam, essa é puta de uma marca. Eu quero saber uma de cada uma das duas. Eu gosto muito do Nubank. Nubank? Por quê?
porque ele traz um conceito muito forte de transparência. E no logo você vê isso, por ele ser vazado em linhas e também as cores, por exemplo, o roxo, que é uma cor totalmente moderna, revolucionária. Então, esse para mim, e eles aplicam muito bem digitalmente, nas suas campanhas. Eu sou muito fã da marca. O cartão deles também é tão lindo, Sim. Você fica, meu Deus, parece que não tem mais nada no cartão. E é legal que o nome encaixa com o logo. Que é nu, né? Como ela deu um exemplo nacional, vou dar um exemplo internacional. Eu acho que a Apple, por mais que ela sempre citam esse exemplo, não dá pra não falar dela, porque o nome é diferente. Você dificilmente vai imaginar uma empresa de telefonia colocar uma maçãzinha, mas a história do logo é sensacional. Não sei se vocês conhecem, eu vou contar um pouquinho para as pessoas entenderem. A ideia, claro que o Steve Jobs sempre teve uma relação com maçã, porque ele vem de lá e tal, mas a ideia principal era quando o Newton estava embaixo do pé da macieira, a maçã caiu e teve o insight perfeito de uma ideia que ia mudar uma geração, a humanidade. Então, é o momento do insight. E se a gente for pensar em Apple é esses insights que mudam. O lançamento de computador, de telefone, eles são sempre muito inovadores, que é um do DNA da marca ser assim, que é esse momento de insight. E o que eu gosto, pessoalmente, na marca, que o conceito é muito legal e que ela vai de contra todas as regras de marca. Ela não tem conexão com o segmento e mesmo assim ela é tão aderente. Faz todo sentido. A Apple ainda assim é a maior referência de marca que a gente tem. Eu acho que, pelo menos por mais que a Coca-Cola esteja mais tempo, a Apple, aquele conceito dela todo, eu acho que virou mais... É mais que uma marca, Exato. Virou um estilo de vida. Exatamente. Isso é muito Até maluco. as lojas dela tem um conceito muito bonito. A embalagem. Exato. Vamos lá. Tem 2 conceitos que eu quero abordar já pensando nessa coisa de marca. A morte de uma marca e como não deixar uma marca morrer. Para muita gente, para a maioria das pessoas não é uma coisa assim que a pessoa não presta muita atenção, mas assim, para quem tem uma empresa, para quem quer se consolidar no mercado e ter uma imagem, entender até que ponto você precisa reformular a marca e entender quando a marca morreu é importante. Então, quando é esse momento e como é que se faz isso? É importante a gente pensar que tudo, em qualquer coisa visual na vida, ela passa por tendências e as modas vão mudando e a geração vai mudando. É muito importante pensar que a marca ela é feita para o consumidor. Então tem que criar conexão para aquele consumidor e ele vai mudando através dos anos, através das tecnologias. Então é sempre importante o empreendedor ele estar atento no que está sendo de tecnologia que está sendo lançado. Se você acompanhar um pouquinho de blog de design ou algum conteúdo assim, você vai perceber que todas as grandes marcas mudam o tempo todo. Só que a gente não repara, porque são mudanças sutis, algumas são um pouco mais drásticas, mas o nosso dia a dia não permite a gente reparar. Então é muito natural você pegar, por exemplo, redesign de X empresa, sei lá, do McDonald's, ele já mudou inúmeras vezes, da Apple, inúmeras vezes, só que às vezes a gente não acompanha essa mudança. Mas por que eles mudam? Porque as tendências de mercado mudam, o consumidor muda e o jeito de comprar muda. Então isso é importante. Então essa é uma situação de redesign de modernização. Existem vários outros tipos de redesign, como por exemplo, esse de modernização também tem como quando a marca ela tem algum erro técnico. Quando o cara criou, talvez ele não procurou um profissional que estava tão antenado e aí ela tá torta ou tá com o espaçamento errado. E aí a empresa vai crescendo e aquele erro começa a ficar mais aparente. Então esse também é um momento de mudar. Tem outro. Quando muda de nome. Ou junção de alguma empresa, ou ele tem um produto novo no mercado. Ele começou voltado com um tipo de produto, aí mais pra frente ele abrangiu para outro e a marca desatualizou com o tempo. Então, ou ele mudou o posicionamento da empresa. Que nem a Nextel. A Nextel é um exemplo legal de redesign. Ele só fazia antes rádio, e aí quando ele abrangiu a parte de telefonia e tudo mais, ele mudou a marca. Porque estava abrangendo outro segmento e aquela marca lá anterior não estava criando conexão para um novo nicho. Então, sempre que você for talvez mudar de nicho, mudar o posicionamento, pensar, será que a minha marca ela vai ser flexível bastante para suportar esse tipo de transação? Ou ela vai ficar defasada, não vai encaixar com o público? Então, tem uma série de fatores que sempre tem que estar se questionando.
No caso, tem se ter um cuidado quando vai fazer isso também, para que as pessoas não estranhem. Porque eu ouvi o da Bosch, eu não sei se as pessoas repararam, na Bosch ela comprou a Rex Hot, e aí embaixo do logo da Bosch agora tem Bosch Rex Hot. E difícil falar porque tem muito difícil entender. Mas normalmente o logo da Bosch passou por uma coisinha pequenininha, só aquela palavrinha que a gente colocou embaixo, por causa da compra dela. Acho que é um exemplo bom de sutileza no logo que as pessoas não percebem, mas que no final às vezes aparece. Eu não lembro direito a marca, mas parece que teve uma marca recentemente que tentou mudar, acho que era a Gap, se não estou enganado. Eles tentaram mudar todo o desenho deles e aí o pessoal não gostou e eles voltaram atrás. O que você tem de errado quando a pessoa não aceita assim? O que você faz? Você simplesmente entra em desespero e volta atrás ou você impõe sua vontade? Porque... Então, sempre que você vai fazer um trabalho de design, ele é muito delicado. Por isso que é importante você não só sair fazendo, mas planejar isso antes. Primeiro você tem que ter budget para lançar, dependendo do tamanho da sua empresa. Quando a gente fala em empresas nesse nível, o lançamento de um redesign ele não é tão barato, porque ele tem que comunicar para o público. Uma empresa menor ela tem que pensar como que meu público vai entender e vai gostar da minha mudança. Então, antes de criar, tem que ter esse cuidado, essas perguntas antes. Porque às vezes você cria algo esteticamente bonito, mas que o público ele adora outra marca. E ele já é fã da outra marca, e ele não cria mais reconhecimento, que talvez foi o caso que você citou. Então, fazer um redesign de marca é algo delicado, você tem que pensar muito no público. Por isso que vem a estratégia de lançamento. Antes de criar, você já tem que ter um pouco da estratégia de lançamento para você criar de uma maneira assertiva e não criar esse estranhamento. O público é muito exigente atualmente, eu acho. Sim. Tem, no mundo das franquias, que basicamente eu vou falar um pouco de franquias, porque nós somos uma casa de franchise, gente. Não sei se vocês sabem disso, mas assim, já aproveitando, no mundo da franquia, acho que a marca ela desempenha um papel fundamental na padronização. Exato. No caso, o maior exemplo do franchise no mundo, até porque foi o precursor, é o McDonald's. Então, como é que se padroniza uma marca desse jeito, para que as pessoas reproduzam? Geralmente a gente trabalha a identidade visual da empresa por meio de uma prancha conceito e do manual da marca. Isso aí ajuda praticamente nessa parte de replicar a marca, né? O manual da marca é a resposta-chave, porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho uma franquia tão grande, eu estou começando agora e tal. Para que eu vou querer um manual de marca? O manual, para quem não sabe, ele garante que sua marca vai ser aplicada na cor certa, no tamanho certo, com a fonte correta, de uma maneira que não perca o conceito e que a pessoa que vai ser seu franqueado entenda aquela marca. Porque às vezes o cara vende lá a franquia, mas o logo em si o cara não entende como que ele vai saber usar. Então é importante o manual, porque ele vai garantir essa padronização e esse entendimento de quem for trabalhar com a sua marca. E o McDonald's é óbvio que ele usa um manual, porque, por exemplo, você entra em qualquer a cor do vermelho não muda. É sempre o mesmo tom. O vermelho e o amarelo nunca mudam, é uma coisa... É o mesmo... Parece que até o ketchup e a mostarda são eu não sei se isso é verdade ou não, dizem mas é uma coisa que às vezes eu presto atenção, que é igual. Se você olhar na fachada é a mesma cor. Agora tem aquelas códigos de cor, né? Isso. Eles devem usar aquele negócio. Com certeza. Meu Deus. Já a gente falou dessa coisa de brainstorm, falou de aprender, de pensar na hora de for fazer uma marca e tudo isso, e como a marca é importante, mas assim, como é que a gente entende que uma marca não funciona? Porque no final a gente precisa ver se está funcionando ou não. Mas assim, qual que é o ponto do empreendedor, do empresário, da pessoa que está desenhando aquela marca, até mesmo o design, de olhar para ela e falar, olha, do jeito que eu fiz não funciona, a gente vai ter que mudar tudo. Tem vários critérios, mas eu acho que o principal é quando o público não gosta ou não consegue lembrar, simplesmente não consegue lembrar da sua marca. Então, se as pessoas têm dificuldade de lembrar a cor da sua empresa, o desenho, o símbolo da sua empresa, é uma pista de que ela não está funcionando, que ela não está ficando na memória, muito menos no coração e no estilo de compra daquele cliente. Então, esse eu acho que é o primeiro sinalzinho vermelho de que ela não funciona. É muito importante também você lembrar da principal função da marca, que eu falei lá no começo, que é identificar a sua empresa. Então, se ela não tiver fácil leitura, esquece, ela pode estar esteticamente linda, mas ela não está funcionando. Então, às vezes, você cria algo tão mirabolante, só que a leitura não funciona, a pessoa não consegue ler. Então, a principal função de identificação, ela não está acontecendo. Então, é um sinal também de que a marca não funcionou.
Uma coisa que a gente viu agora, o mundo mudou desde a época de todos os começos dessas empresas gigantes que a gente tem hoje. Mas assim, uma coisa que veio com a era digital é aquela coisa do logo responsivo. Como é que eu, quando estou desenhando a minha marca lá, eu tenho que pensar como é que isso vai ser responsivo? O que é ser um logo responsivo para a de conversa? O responsivo surgiu com a internet, tudo, né? E geralmente você vê em celular, computador, é uma diagramação menor. Então, geralmente, quando a gente vai pensar numa marca responsiva, a gente sempre pensa num isotipo único, menor, que fique marcado a marca. Resuma a marca, Resuma a marca ali naquele símbolo. E é importante pensar que hoje, com a era do aplicativo, ele está ficando cada vez mais tendência e mais acessível para as pessoas. Então, será que minha marca ela conseguiria virar um ícone de aplicativo? Então, você tem que pensar nesse tipo de versatilidade. Tem exemplos de grandes marcas que agora estão quebrando a cabeça para se encaixar. Um exemplo muito bacana é da Riachuelo. Se vocês começarem a reparar, eles não estão escrevendo mais Riachuelo completo. É só o R, C, L. Eles pegaram as principais letras e simplificaram. Para conseguir caber, por exemplo, num símbolo do perfil do Facebook, do Instagram. Porque o nome era muito comprido e não tinha nenhum símbolo que dava para usar. Então eles tiveram que resumir, tiraram o nome principal da marca e deixaram simplificado para conseguir se adaptar. Então é importante sempre que o designer, que o profissional que for criar a marca, até o cliente cobrar isso, é ter uma versão daquela marca que consiga se resumir para nessas aplicações não ficar ruim. O mundo moderno exigiu bastante das pessoas que estão trabalhando com design. Porque parece a Apple. Ela meio que é o próprio responsivo da nova era. Eu não entendi, eu não sei, acho que essa coisa de inovação veio bem no começo com eles mesmo. Porque eles trabalham com minimalismo, então de vez em colocar o logo completo num celular, num notebook, alguma coisa assim, eles simplificaram a marca, tanto é que eu acho que ninguém nem viu o nome completo Apple. É claro que eles chegaram num patamar de reconhecimento que eles não precisam estar escrito o nome da empresa, porque as pessoas elas veem o símbolo e associam, mas quando você quer um design moderno, o simples, o menos é o melhor. Então, o logo responsivo se encaixa bem nessa modernidade. Uma coisa, um quadro que eu tenho aqui no programa é o Eixo Aqui. Aí, normalmente, sempre peço para que vocês escolham entre duas possibilidades. Normalmente, a gente sempre tem uma pergunta meio cabulosa, mas no caso aqui eu vou tentar não ser. Quando a gente vai criar uma marca, vou fazer uma pergunta. Vale mais a criatividade ou mais uma pesquisa de verdade? Aquela pesquisa de público. O que você só pode escolher um. Qual que você acha que é fundamental? Criatividade ou aquela coisa mais... Cada um responde um? Cada um responde um. Ou aquela coisa mais mercadológica, que a gente faz uma pesquisa direcionada? Eu acho que é a pesquisa. A criatividade conta, mas a pesquisa, ela dá um repertório para a criatividade. Isso. Não adianta, é muito importante entender isso. Não é ser criativo por ser criativo. Não é ser artista por ser artista. Não é isso. Você tem que ser funcional. Então, se você for ser só criativo, talvez não funcione com o público. Então, por isso que a pesquisa, ela é muito importante. Porque a criatividade por criatividade não cria impacto. Pode ser escandalosa, mas não vai criar impacto a ponto de mexer nas vendas, influenciar pessoas, porque não tem o conceito de pesquisa. Então, acho que a pesquisa é o ponto-chave. Pesquisa aqui? Tudo bem, eu sou votense, porque eu vou pela criatividade. Infelizmente, não tenho tanto talento assim na pesquisa. Mas muito bem, eu agradeço muito a participação de vocês duas. Eu quero que quem esteja ouvindo esse podcast fique à vontade também para procurar Designautas. Elas têm um excelente trabalho. Se vocês quiserem deixar contato, fazer um merchanzinho de vocês. Segue a nossa página, @estúdio com Designauta. Lá tem muito conteúdo bacana e também tem muitos exemplos de marcas que a gente criou. Muito bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo de Negócios. É só ouvir nossos outros podcasts também, que a gente tem muita coisa bacana aqui para vocês. E ouçam muito bem o que elas tiveram para dizer aqui sobre marca, que eu acho que vai ser muito importante para você nos seus negócios. A gente fica por aqui, até o próximo podcast e vamos para cima.